O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Aqui nessa leitura estarei narrando o último capítulo da obra, dessa obra do Evangelho como me foi revelado, pela mística Maria Valtorta, onde nesse capítulo Jesus narra os motivos da obra. Então, para abrir o interesse ao conhecimento de toda essa obra que é espetacular, é maravilhosa, foi indicada inclusive pelo Santo Padre Pio, foi indicada. Madre Teresa de Calcutá também indicava a leitura e gostava de estar lendo esses escritos. Então, para entender esses motivos, nesse último capítulo Jesus narra e expõe. Então, eu vou estar lendo aqui por começo, por início, para poder, quem tiver interesse, já tem aqui a noção de como que se dá. E aí é incentivado aqui, é convidado, é atraído para a leitura da obra por completo. Então, isso aqui é um incentivo para adentrar nos escritos como um todo. Capítulo 652. Os motivos da obra. 28 de abril de 1947. Diz Jesus: as razões que me moveram a iluminar e a ditar episódios e palavras minhas ao pequeno João, e aqui entende que pequeno João é a Maria Valtorta que Jesus se refere, além da alegria de comunicar um exato conhecimento de mim a esta alma vítima e amorosa, são múltiplas. Mas em todas elas, a mais importante é o meu amor para com a Igreja, tanto a padecente como a militante, e o desejo de ajudar as almas em sua subida para a perfeição. O conhecimento de mim é ajuda para a subida. A minha palavra é vida. Nomeio os principais. Primeiro, as razões ditas no ditado de 18 de janeiro de 1947, que o pequeno João colocará aqui integralmente. Esta é a razão maior, porque vós estáis perecendo e eu vos quero salvar. 3 de fevereiro de 1947. Diz Jesus: a razão mais profunda do dom desta obra, entre as muitas outras que o meu porta-voz conhece, é que nestes tempos, nos quais o modernismo, condenado pelo meu santo vigário Pio X, corrompe e em sempre mais danosas doutrinas humanas, a Santa Igreja, representada pelo meu vigário, tem a matéria a mais para combater aqueles que negam a sobrenaturalidade dos dogmas, a divindade do Cristo, a verdade do Cristo Deus e homem, real e perfeito, tanto na fé como na história, que sobre ele foi transmitida pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas Apostólicas, tradição. A doutrina de Paulo e de João e a dos concílios de Nicéia, Éfeso e Calcedônia, e outras mais recentes, como minha verdadeira doutrina, por mim verbalmente ensinada ou inspirada, a minha sabedoria ilimitada por ser divina. A origem divina dos dogmas, dos sacramentos e da Igreja una, santa, católica e apostólica. A universalidade e continuidade até o fim dos séculos do Evangelho por mim dado a todos os homens. A natureza perfeita desde o começo da minha doutrina, que não foi formada através de sucessivas transformações, mas tal como foi dada. Doutrina de Cristo, do tempo de graça, do reino dos céus e do reino de Deus em vós, divina, perfeita, imutável. Boa nova para todos os sedentos de Deus. Ao dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas na cabeça,
que com a cauda arrasta atrás de si a terceira parte das estrelas do céu e as faz precipitar. E em verdade vos digo que elas se precipitam ainda mais abaixo do que da terra, e que persegue a mulher. As feras do mar e da terra, que muito demasiados adoram, seduzidos como são pelo seu aspecto e prodígios, se opondo ao meu anjo, que voa pelo meio do céu, segundo o Evangelho eterno, bem aberto. Também as páginas até agora fechadas, para que, por sua luz, os homens possam salvar-se das espiras da grande serpente, das 7 fauces, que sufocar em suas trevas. E no meu retorno ainda encontre a fé e a caridade no coração dos perseverantes. E sejam eles mais numerosos do que quando a obra de Satanás e dos homens poderia esperar. Segundo motivo, despertar nos sacerdotes e nos leigos um vivo amor ao Evangelho e a tudo que se refere a Cristo. A primeira entre todas as coisas há de ser uma renovada caridade para com minha mãe, nas orações, nas quais está o segredo da salvação do mundo. Ela, a minha mãe, é a vencedora do dragão maldito. Ajudai o poder dela com o vosso renovado amor a ela, e com a renovada fé e conhecimento de tudo o que a ela se refere. Maria deu ao mundo o Salvador. O mundo receberá ainda dela a salvação. Terceiro motivo, dar aos mestres do Espírito e diretores de almas ajuda ao seu ministério, estudando o mundo dos diversos espíritos que se agitaram ao redor de mim e dos diversos modos por mim usados para salvá-los. Porque seria uma tolice querer-se ter um método único para todas as almas. Diferente é o modo de atrair à perfeição um justo, que espontaneamente a ela tende, de modo que se haverá de usar com um crente, mas pecador, daquele que se deverá de usar com um pagão. Deles tendes muito entre vós, se chegardes a julgar. Como o vosso mestre, serem pagãos aqueles que são pobres seres que substituíram o ídolo do poder e da prepotência, ou do ouro, ou da luxúria, ou da soberba do seu saber, ao verdadeiro Deus. E diferente é o método que se haverá de usar para salvar os modernos prosélitos, isto é, aqueles que aceitaram a ideia cristã, mas não a da cidadania cristã, pertencendo a igrejas separadas. Ninguém seja desprezado, e essas ovelhas extraviadas menos ainda. Amai-as e procurai reconduzi-las ao ovil único, para que o desejo do pastor Jesus se cumpra. Alguns objetarão ao lerem esta obra. Não consta no Evangelho que Jesus tenha tido contato com romanos ou gregos, e por isso rejeitamos estas páginas. Quantas coisas não constam no Evangelho ou transparecem apenas por detrás de espessas cortinas de silêncio, deixadas cair pelos evangelistas sobre episódios que, por sua inquebrantável mentalidade de hebreus, eles não aprovavam. Credes vós que conheceis tudo o que eu fiz? Em verdade eu vos digo que nem mesmo depois de ter deslido e aceitado esta ilustração da minha vida pública, conheceis tudo a respeito de mim. Eu teria manifestado, pela fadiga de ser cronista de todos os dias de meu ministério e de todas as ações realizadas em cada um daqueles dias, a meu pequeno João, como Jesus realmente chama Maria Valtorta. Se eu o tivesse feito conhecer tudo, a fim de vos transmitir tudo,
Há outras coisas feitas por Jesus, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se deveriam escrever, diz João. Aqui o evangelista João. A parte a hipérbole. Na verdade, eu vos digo que, se fosse devido escrever todas as minhas ações, todas as minhas lições particulares, as minhas penitências e orações para salvar uma alma, seriam necessários as salas de uma de vossas bibliotecas e uma das maiores para conterem os livros que falam de mim. E também, em verdade, vos digo que seria muito mais fácil para vós jogar no fogo tanta ciência inútil, poeirenta e venenosa, para dar lugar aos meus livros, do que ficar sabendo ainda tão pouco sobre mim, e ficar adorando tanto aquela imprensa, quase sempre suja de libidinagem ou de heresia. Quarto motivo: restituir a sua verdade às figuras do Filho do Homem e de Maria, verdadeiros filhos de Adão pela carne e pelo sangue, mas de um Adão inocente. Como nós todos, assim deviam ser os filhos do homem, se o progenitor e a progenitora não tivessem rebaixado sua perfeita humanidade, no sentido de ser humano, ou seja, de ser criatura, na qual está a dupla natureza espiritual, a imagem e semelhança de Deus, e a natureza material, como vós sabeis que fizeram. Ter sido perfeitos, ou seja, submissos à razão, apesar de sua grande acuidade. Nos sentidos, incluo também os morais, junto aos corporais. Amor completo e, portanto, perfeito, tanto para com o esposo, para o qual não ter vínculo de sensualidade, mas somente de amor espiritual, e para com os filhos, Amadíssimo, amado com toda a perfeição de uma perfeita mulher, para com a criatura nascida dela. Assim deveria ter amado Eva, como Maria, isto é, não por aquilo que de gozo carnal era seu filho, mas porque aquele filho era filho do Criador, e era obediência cumprida ao seu mandamento de multiplicar a espécie humana. E amando com todo o ardor de uma perfeita crente, que sabe que seu filho não de um modo figurado, mas realmente é filho de Deus. Àqueles que julgam amorosos demais o amor de Maria por Jesus, eu digo que considerem bem quem era Maria, a mulher sem pecado, e por isso sem tara em sua caridade para com Deus, para com os pais, para com o esposo, para com o filho, para com o próximo, que considerem o que via a mãe em mim, além de ver o filho de seu seio, e enfim, que considerem a nacionalidade de Maria. Ela era de raça hebreia, de raça oriental e de tempos muito longe dos atuais. Por isso, desses elementos aparece a explicação de certas amplificações verbais de amor, que a vós podem parecer exageradas. Estilo florido e pomposo até em conversações comuns. O estilo oriental e hebraico. Todos os escritos daqueles tempos e daquela raça são uma prova disso. E nem o correr dos séculos conseguiu mudar muito o estilo do Oriente. Pretenderíeis que, porque vós, 20 séculos depois, e quando a perversidade da vida matou o grande amor, deveis examinar estas páginas. Eu vos desse uma Maria de Nazaré igual à mulher árida e superficial, como a de vosso tempo? Maria é o que é, e não se muda a doce, pura, amorosa menina de Israel, esposa de Deus, mãe virginal de Deus, em uma excessivamente, doentiamente exaltada,
ou em uma mulher glacialmente egoísta de vosso século. Àqueles que julgam muito amoroso o amor de Jesus por Maria, digo que considerem que em Jesus estava Deus e que Deus unitrino tomava o seu conforto amando Maria, aquela que lhe reparava pela dor causada por toda a raça humana, o meio pelo qual Deus pudesse voltar a gloriar-se de sua criação, que dá cidadãos aos seus céus. E considerem, enfim, que todo amor se torna culpável quando e somente quando desordena, ou seja, quando vai contra a vontade de Deus e ao dever de a cumprir. Agora considerai, o amor de Maria fez isso? O meu amor fez isso? Ela me impediu com amor egoísta de cumprir toda a vontade de Deus? Por um amor desordenado por minha mãe, reneguei talvez a minha missão? Não. Um e outro amor tiveram o mesmo desejo, que se cumprisse a vontade de Deus para a salvação do mundo. E a mãe disse todos os adeuses ao filho, e o filho disse todos os adeuses à mãe, entregando o filho à cruz do magistério público e à cruz do Calvário, entregando a mãe à solidão e à angústia para que fosse a corredentora, sem levar em conta a nossa humanidade que se sentia dilacerar, nem nosso coração que se despedaçava pela dor. Será isso fraqueza? Sentimentalismo? É um amor perfeito, ó homens que não sabeis amar e não compreendeis mais o amor e as suas vozes. E também esta obra tem por escopo iluminar uns pontos que um conjunto de circunstâncias cobriu de trevas, e assim formam zonas escuras na luminosidade do quadro evangélico, e pontos que parecem de fraturas e não são mais do que pontos escuros entre um episódio e outro. São pontos indecifráveis e que no poder de decifrá-los está a chave para compreender exatamente certas situações que se haviam criado e certas atitudes fortes que eu tive de tomar. Assim, em contraste com as minhas exortações contínuas ao perdão, à mansidão e à humildade, certos enrijecimentos para com os teimosos, inconvertíveis e adversários. Lembrai-vos todos que depois de ter usado toda a sua misericórdia, Deus, por honra de si mesmo, sabe também dizer: basta. Aqueles que, porque é bom, creem ser lícito abusar de sua longanimidade e tentá-lo. De Deus não se zomba. São palavras antigas e sábias. Quinto motivo: conhecer exatamente a complexidade e duração da minha longa paixão, a qual culmina na paixão cruenta ocorrida em poucas horas, que havia se consumado em um tormento cotidiano que durou lustros e lustros, e que foi sempre aumentando, e com a paixão da minha mãe, a qual a espada da dor transpassou o seu coração durante um tempo igual, e levar-vos pelo conhecimento disso a amar-nos mais. Sexto motivo: demonstrar o poder de minha palavra e seus efeitos diferentes conforme quem a recebesse pertencesse ao conjunto dos homens de boa vontade ou ao daqueles que tenham uma vontade sensual que nunca é reta. Os apóstolos e Judas. Eis dois exemplos opostos. Os primeiros, imperfeitíssimos, rústicos, ignorantes, violentos, mas com boa vontade. Judas, instruído mais do que a maioria deles, refinado pela vida na capital e no templo, mas de má vontade. Observai a evolução dos primeiros no bem e sua ascensão. Observai a evolução do segundo no mal e a sua descida.
Observai esta evolução na perfeição dos 11 bons, sobretudo aqueles que, por um defeito de visualização da mente, estão acostumados a desnaturalizar a realidade dos santos, fazendo do homem que atinge a santidade com duríssima luta contra as forças poderosas e tenebrosas, um ser inatural, sem concupiscência e sem emoções, e portanto sem méritos. Porque o mérito vem justamente da vitória sobre as paixões desordenadas e as tentações, alcançada por amor a Deus e por conseguir o fim último, gozar de Deus eternamente. Que o observem aqueles que pretendem que o milagre da conversão deva vir só de Deus. Deus dá os meios para se converter, mas não violenta a vontade do homem. E se o homem não quer converter-se, inutilmente terá o que a outros serve para a conversão. Considerem aqueles que examinam os múltiplos efeitos da minha palavra, não somente sobre o homem humano, mas também sobre o homem espiritual. Não só sobre o homem espiritual, mas também sobre o homem humano. A minha palavra, acolhida com boa vontade, transforma a um e ao outro, conduzindo-os à perfeição externa e à interna. Os apóstolos que por sua ignorância e por minha humildade tratavam o Filho do Homem com confiança excessiva. Um bom mestre entre eles e nada mais, um mestre humilde e paciente, com o qual era lícito tomar liberdades, às vezes excessivas. Mas isso, feito por eles, não era uma falta de respeito, era ignorância e por isso está desculpada. Os apóstolos briguentos entre si, egoístas, ciumentos no seu amor e no meu amor, impacientes com o povo, um pouco orgulhosos de serem os apóstolos, desejosos de coisas assombrosas que os fizessem serem vistos pela multidão como dotados de um poder extraordinário. Lentamente, mas continuamente se vão transformando em homens novos, dominando primeiro as suas paixões, por me imitarem e me deixar contente, e depois, conhecendo sempre mais do meu verdadeiro eu, mudam os modos e o amor, até me verem, me amarem e me tratarem como Senhor divino. Eles são, talvez, no final da minha vida sobre a terra, ainda os companheiros superficiais e alegres dos primeiros tempos? São, sobretudo depois da ressurreição, os amigos que tratam o Filho do Homem como a um amigo? Não. São os ministros do Rei, primeiro. São os sacerdotes de Deus, depois. Todos diferentes, completamente transformados. Considerem isto aqueles que achem rude e julguem inatural a natureza dos apóstolos, que tudo era tal e qual está descrito. Eu não era um doutor difícil, nem um rei soberbo. Não era um mestre que julga indignos deles os outros homens. Eu soube compadecer. Eu quis formar usando materiais brutos, encher de perfeições de todo tipo, vasos vazios, demonstrar que Deus pode tudo e que de uma pedra faz um filho de Abraão, um filho de Deus, e de um nada, um mestre, e confundir os mestres inchados de sua ciência, que com muita frequência perderam o perfume da minha. 7. Motivo. Enfim, fazer-vos conhecer o mistério de Judas. Aquele mistério que é a queda de um espírito que Deus tinha beneficiado extraordinariamente. Um mistério que em verdade se repete por demais frequentemente e que é a ferida que dói no coração do vosso Jesus. Fazer-vos conhecer como se cai, transformando-se de servos e filhos de Deus
em demônios e deicidas, que matam Deus neles ao matar a graça, que vos impede de pôr os pés nos caminhos pelos quais se cai no abismo, e para ensinar-vos como fazer para tratar de deter os cordeiros imprudentes que se atiram no abismo. Aplicai o vosso intelecto em estudar a horrenda e, no entanto, comum figura de Judas, complexo no qual se agitam, serpentinos, todos os vícios capitais, que vós encontrais e tendes de combater nisto ou naquilo. É a lição que deveis mais aprender, pois será mais útil no vosso magistério de mestres do Espírito e diretores de almas. Quantos já, em todos os estados da vida, imitam Judas, entregando-se a Satanás e encontrando a morte eterna. 7 razões como 7 são as partes. Primeiro, pré-evangelho. Da concepção imaculada de Maria, sempre virgem, até a morte de São José. Segundo, primeiro ano de vida pública. Terceiro, segundo ano da vida pública. Quarto, terceiro ano da vida pública. 5. Pré-paixão, do Tebete até Nissan, ou seja, da agonia de Lázaro até a ceia de Betânia. Sexto, paixão, do adeus a Lázaro até a minha sepultura e os dias seguintes até a aurora da Páscoa. Sétimo, da ressurreição até Pentecostes. Seja conservada esta divisão das partes, como eu aqui indico, pois esta é a correta. E agora, que dizeis ao vosso mestre? Não faleis a mim, mas falai em vosso coração. E se podeis fazê-lo, falai ao pequeno João. Mas em nenhum dos dois casos falai com aquela justiça que eu gostaria de ver em vós. Porque ao pequeno João falais para fazê-lo sofrer, faltando de caridade para com a cristã, a co-irmã, o instrumento de Deus. Em verdade eu vos digo, ainda mais uma vez, que não é uma plácida alegria ser instrumento meu. É fadiga e esforço contínuos, em tudo a dor, porque aos discípulos do Mestre o mundo dá aquilo que deu ao Mestre, dor. E deveria que, pelo menos, os sacerdotes e especialmente os co-irmãos ajudassem esses pequenos mártires que caminham debaixo de sua cruz. E porque no vosso coração, falando a vós mesmos, tendes lamento de soberba, de inveja, de incredulidade e de outras coisas. Mas eu vos darei respostas às vossas lamentações e aos vossos escandalizados estupores. Na noite da última ceia, aos 11 que me amavam, eu disse: quando o Espírito Consolador tiver vindo, ele vos recordará tudo o que eu vos disse. Quando eu falava, tinha sempre presente, além dos presentes, todos aqueles que seriam discípulos no Espírito e com verdade e vontade de querer. O Espírito Santo, que já com a sua graça infunde em vós a faculdade de lembrar-vos de Deus, afastando as almas do aturdimento da culpa original e livrando-as dos ofuscamentos que, pela triste herança de Adão, velam a luminosidade dos espíritos criados por Deus para que gozassem de sua visão e conhecimento espiritual, completa a sua obra de mestre, recordando no coração daqueles que são conduzidos por ele e que são os filhos de Deus tudo aquilo que eu disse e que constitui o Evangelho. Recordar aqui significa iluminar o espírito do Evangelho, pois nada vale recordar as palavras do Evangelho se não se compreende o seu espírito.
E o Espírito do Evangelho, que é amor, pode ser feito compreensível pelo amor, ou seja, pelo Espírito Santo, o qual, assim como foi o verdadeiro escritor do Evangelho, dele também o único comentador, pois só o autor de uma obra sabe o espírito dela e a compreende, ainda que não consiga fazê-la compreender aos leitores da mesma. Mas onde não consegue um autor humano, porque toda a perfeição humana é rica em lacunas, chega o Espírito Santo, perfeitíssimo e sapientíssimo. Portanto, somente o Espírito Santo, autor do Evangelho, é também aquele que o recorda, comenta e completa no fundo das almas dos filhos de Deus. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos recordará tudo o que eu disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que ouviu e vos anunciará o futuro. Ele me glorificará, porque ele vai receber do que é meu e vô-lo anunciará. João 16, 13 e 15. E se objetais que, sendo o Evangelho, o Espírito Santo, o autor verdadeiro do Evangelho, não se compreende como ele não tenha recordado aquilo que nesta obra é dito, e aquilo que João diz que aconteceu com as palavras com que ele fecha o seu Evangelho. Eu vos aponto que os pensamentos de Deus são diferentes dos homens, mas são sempre certos e incontestáveis. E ainda, se objetais que a revelação terminou com o último dos apóstolos e que não havia nada mais a acrescentar, porque o próprio apóstolo diz no Apocalipse: se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus colocará nessa pessoa as pragas escritas neste livro. Apocalipse 22, 18. E isso pode ser entendido em toda a revelação, da qual o Apocalipse de João é o último coroamento. Eu vos respondo que nada foi acrescentado à revelação com esta obra, mas que foram preenchidas as lacunas produzidas por causas naturais e desejos sobrenaturais. E se eu quis comprazer-me em construir o quadro da minha divina caridade, assim como faz um restaurador de mosaico que quer recuperar as peças deterioradas ou que faltam, restituindo assim ao mosaico sua completa beleza, e eu me reservei o fazer isso neste século, no qual a humanidade se precipita rumo ao abismo das trevas e horror. Podeis vós me impedir? Podeis acaso dizer que não há necessidade disso? Vós que tendes um espírito tão nublado, surdo, enlanguecido, diante das luzes, vozes e convites do alto? Em verdade, vós deveríeis bem dizer-me, pelo meu aumentar com novas luzes, as luzes que tendes, e que não vos é mais suficiente para ver o vosso Salvador, ver o caminho, a verdade e a vida, e sentir ressurgir em vós aquela comoção espiritual dos justos do meu tempo, chegando através destes conhecimentos a uma renovação dos vossos espíritos no amor, que seria para vós salvação, visto que é a ascensão rumo à perfeição. Eu não vos digo que sois mortos, mas adormecidos, dominados pelo sono, semelhantes às plantas durante o sono do inverno. O sol divino vos dá os seus fulgores. Despertai e bendizei a este sol, que se doa. Acolhei-o com alegria para que vos aqueça, desde a superfície até o profundo, e vos recorde, vos cubra de flores e de frutos. Levantai-vos, vinde ao meu dom.
Tomai e comei, tomai e bebei. Eu disse aos apóstolos: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu mesma a terias pedido a ele, e ele te teria dado água viva. Eu disse à samaritana: eu digo ainda agora, tanto aos doutores como aos samaritanos, porque essas duas classes extremas têm necessidades e têm necessidades aqueles que estão entre os dois extremos. Os primeiros para não ficarem desnutridos e sem forças, até para si mesmos, e de sobrenatural nutrição para os que definham pela falta do conhecimento de Deus, do Deus homem, do Mestre e Salvador. Os segundos, porque as almas têm necessidade de água viva quando estão perecendo longe das fontes. Aqueles que estão no meio, entre os primeiros e os segundos, a grande massa dos que não têm pecados graves, mas também dos estáticos em não progredir, por preguiça, por tibieza, por algum conceito errado sobre a santidade. Aqueles que são escrupulosos a respeito de não se condenarem, de ser observantes, de intricar-se em um labirinto de práticas superficiais, mas que não ousam dar um passo no caminho empinadíssimo da heroicidade, para que desta obra recebam o impulso inicial para sair daquela estaticidade e iniciarem o caminho heróico. Eu vos digo estas palavras: vos ofereço este alimento e esta bebida de água viva. A minha palavra é vida, e eu vos quero na vida comigo. E multiplico a minha palavra para contrabalancear os miasmas de Satanás, que vos destroem as forças vitais do Espírito. Não me rejeiteis. Eu tenho sede de dar-me a vós, porque eu vos amo. É a minha inextinguível sede. Tenho ardente desejo de comunicar-me convosco para fazer-vos prontos para o banquete das núpcias celestes. E vós tendes necessidade de mim para não desfalecerem, para vestir-vos com veste ornada para as núpcias do Cordeiro, para a grande festa de Deus. Depois de terdes superado a tribulação neste deserto cheio de insídias, espinheiros e serpentes, que é a terra, para passar por entre as chamas e não sofrer danos, pisar os répteis e dever absorver venenos sem morrer, tendo eu em vós. E ainda vos digo: tomai, tomai desta obra, mas não a seleis, e sim lede-a e fazei que se seja lida, pois o tempo está próximo. Apocalipse de São João 22:10. E quem é santo, continue a se santificar. A graça do Senhor vosso Jesus Cristo esteja sempre com todos aqueles que neste livro vêm aproximar-se de mim e solicitam que se cumpram para sua defesa o grito do amor. Vem, Senhor Jesus. Aqui já é Maria Valtorta colocando que o Senhor expõe aqui diretamente para ela, pessoalmente. Até então, o que foi lido até agora, nesse capítulo, Jesus falando para todas as pessoas, para todo ser humano. Aqui ele faz essa palavra diretamente para ela. A mim, em particular, Jesus disse depois: como prefácio da obra, colocarás o primeiro capítulo do Evangelho de São João, do versículo 1 até o versículo 18, inclusive, assim integralmente como está escrito. João escreveu estas palavras como tu escreveste todas aquelas reportadas na obra, sob o ditado do Espírito de Deus. Não há nada a acrescentar, nem o que tirar. Como não houve nada a acrescentar ou tirar na oração do Pai Nosso, nem na minha oração depois da última ceia. Cada palavra nesses pontos é uma joia divina
e não deve ser alterada. Para esses pontos não há nada a fazer senão uma coisa: rezar ardentemente ao Espírito Santo que vô-las ilumine em toda a sua beleza e sabedoria. Quando, pois, chegares ao ponto em que começa a minha vida pública, copiarás também inteiramente o primeiro capítulo de João, no versículo 1 ao 18 inclusive, e o capítulo 3 de Lucas, no versículo 3 ao 18 inclusive, um atrás do outro, como se formassem um só capítulo. Nesta passagem está todo o precursor asceta de poucas palavras e de dura disciplina, e não há mais nada a dizer. Depois colocarás o meu batismo e irás adiante, como eu disse, para cada vez. E a tua fadiga terminou. Agora resta o amor e a recompensa para gozar. Alma minha, que é que eu te deveria dizer? Tu me perguntas como este teu espírito perdido em mim. E agora, que é que irás fazer, Senhor, com esta tua serva? Eu poderia dizer-te: eu vou quebrar o vaso de argila para tirar dele a essência e levá-la para onde eu estou. E seria alegria para nós dois. Mas ainda necessito de ti por um pouco de tempo e por outro pouco ainda, aqui para emanar os teus perfumes, que são ainda odor de Cristo, que inabita em ti. E então eu te direi como sobre João: se quero que tu fiques até que eu venha para levar-te, o que te importa em permanecer? Paz a ti, minha pequena, incansável voz, paz a ti, paz e bênção. O Mestre te diz: obrigado. O Senhor te diz: sê bendita. Jesus, o teu Jesus, te diz: eu sempre estarei contigo, porque para mim é doce estar com aqueles que me amam. A minha paz, pequeno João, vem e repousa sobre o meu peito. E com estas palavras terminam todas as sugestões para a redação da obra dada as últimas explicações. Viareggio, 28 de abril de 1947. Maria Valtorta.